Olá, sejam bem-vindos ao canal Socialismo Libertário. Nesse vídeo eu irei explicar as principais diferenças entre o anarcocapitalismo e o mutualismo. Esse vídeo está sendo feito porque tanto o anarcocapitalismo quanto o mutualismo possuem algumas semelhanças em seus discursos, que confundem muita gente de todos os espectros políticos. E até mesmo pessoas dentro do próprio mutualismo e do anarcocapitalismo acabam não tendo noção do tamanho das diferenças entre as duas ideologias e acabam achando que as ideias são bem próximas, quando na verdade são mais distintas do que parecem ser à primeira vista. Alguns anarcocapitalistas recentemente têm tentado se aproximar do meio anarquista ao se dizerem próximos dos mutualistas, e muitos mutualistas também acabam tolerando os anarcocapitalistas, e alguns até mesmo se consideram mais próximos deles do que do resto da tradição anarquista. Com esse vídeo, eu pretendo deixar claro que, apesar de ambos defenderem em seus discursos a posse individual dos meios de produção, a ausência de Estado e o livre mercado como moeda e preços, a concepção de cada um sobre essas ideias é radicalmente diferente. E além disso, como mutualista, também pretendo fazer com que pessoas que defendem uma sociedade livre, sem Estado, sem agressão e com livre mercado, prefiram o mutualismo do que o anarcocapitalismo. Dito isso, tenho em mente que minha argumentação vai ser parcial e que eu vou pender para o lado do mutualismo. Sendo assim, vamos às diferenças. Primeira diferença: propriedade privada versus propriedade por uso e ocupação. A primeira diferença entre o mutualismo e o anarcocapitalismo, e que também é uma das principais, é o critério para a divisão dos bens, ou seja, a maneira como se dá a posse dos bens em cada um dos sistemas. Os anarcocapitalistas defendem que as posses sejam distribuídas segundo o modelo da propriedade privada, de maneira semelhante à que existe hoje, porém, com a principal diferença de que estes desejam que uma propriedade que foi adquirida de maneira que consideram legítima, ou seja, segundo os critérios da apropriação original lockeana, jamais possa ser contestada, negada ou violada por qualquer pessoa ou grupo de pessoas. E caso assim o aconteça, eles consideram o violador como um criminoso passível de ser punido por um órgão de justiça privado. O critério de apropriação lockeano define que o primeiro a misturar o seu trabalho com algum meio natural é legitimamente dono deste meio, ou seja, o primeiro a trabalhar em uma terra que não é propriedade de ninguém se torna o dono legítimo dessa terra e pode receber um título de propriedade referente a ela. Outras formas legítimas de se adquirir uma propriedade, segundo este mesmo critério, é através de trocas, doações voluntárias e herança. Segundo o critério lockeano aplicado pelos ANCAPs, um proprietário legítimo só perde o título de propriedade caso este voluntariamente renuncie o bem possuído em uma troca, uma entrega voluntária ou em um abandono explícito. Os critérios de abandono variam entre eles, mas isso não importa muito. O ponto central que devemos entender é que essa forma de apropriação permite com que um proprietário possa manter a sua propriedade mesmo estando fisicamente desconectado dela. Por exemplo, eu, morando no Nordeste do Brasil, posso ser dono de uma propriedade no Sul, caso adquira ela de maneira legítima, no caso, comprando ou recebendo como doação ou herança, mesmo sem nunca ter pisado no Sul do Brasil. Outra característica central da ideia de propriedade privada anarcocapitalista é a de que ela é um direito natural dos indivíduos, ou seja, eles argumentam que há uma natureza humana e dão diferentes explicações para isso que eu não vou detalhar aqui, mas para eles a propriedade privada é algo natural e inerente da convivência humana em sociedade e que é consequência lógica da existência do direito de autopropriedade, ou seja, do direito de propriedade de cada um sobre o seu próprio corpo. Já os mutualistas defendem o direito de posse por uso e ocupação e se opõem à propriedade privada. A diferença é que, enquanto a propriedade privada permite que o proprietário a mantenha, mesmo sem que ele tenha qualquer contato físico com ela, o direito de posse por uso e ocupação apenas dá ao usuário o direito de reclamar para si os bens que ele estiver usufruindo de maneira direta e constante, não bastando apenas a apropriação original, mas o uso contínuo e direto do meio se faz necessário para que o dono mantenha o seu direito de apropriação. Por exemplo, se eu construo uma casa e passo a morar nela,
Segundo o critério de posse e ocupação defendido pelos mutualistas, essa casa é a minha propriedade por direito. Mas se eu construo uma segunda casa e passo a morar nela, eu deixo a outra, a primeira que eu construí, livre para quem quiser usar, pois eu não utilizo mais ela diretamente. As propriedades no mutualismo também podem ser transferidas e trocadas pelos donos, mas isso não garante que após a transferência o dono mantenha esse bem para si, mesmo sem ter qualquer conexão material imediata com o bem. Isso se dá porque, diferentemente da propriedade privada ANCAP, a propriedade mutualista não é representada por títulos, mas sim pelo bem em si. Então, nas transferências, o que é transferido são os próprios bens físicos que passam das mãos de um proprietário para as mãos do outro. E, ao contrário dos anarcocapitalistas, os mutualistas não costumam acreditar que a divisão dos bens em uma sociedade se dá por conta de uma natureza humana perene e imutável, mas sim por conta da vontade daqueles que detêm o poder na sociedade. Para os mutualistas, na sociedade capitalista, que é baseada no direito à propriedade privada, há um interesse por parte dos que possuem as maiores quantidades de propriedade, ou seja, dos que detêm maior poder econômico, de mantê-las como sendo sua propriedade privada. Portanto, a permanência da propriedade privada se dá por conta das vontades destes que se utilizam do Estado e de suas leis para forçar um modelo de propriedade privada na sociedade. E por fazerem parte da tradição anarquista, os mutualistas pregam a distribuição igualitária de todas as formas de poder para todos os indivíduos que compõem a sociedade, de modo que todos tenham capacidade de decidir sobre qual modelo de divisão de bens irão viver. E sendo o modelo de posse por uso e ocupação mais desejável para a maioria, este modelo irá se sobrepor à propriedade privada na sociedade. Segunda diferença entre o mutualismo e o anarcocapitalismo: usura versus custo como limite do preço. Outra diferença entre os anarcocapitalistas e os mutualistas são as formas consideradas legítimas de aquisição de renda, que se relacionam também com o preço das mercadorias no mercado. Essa diferença também é produto da divergência entre os modelos de propriedade do mutualismo e do anarcocapitalismo. Enquanto o modelo de propriedade no mutualismo não permite que alguém adquira renda sem realizar algum trabalho em troca, o modelo de propriedade privada, presente no capitalismo, permite ao proprietário adquirir renda através do trabalho dos outros, sem precisar de entregar qualquer quantidade de trabalho em troca. No sistema de propriedade privada, o proprietário ganha dinheiro apenas por ser proprietário de um bem que outra pessoa necessita de utilizar. Muitas vezes essa relação acontece porque a maior parte das pessoas necessita de ferramentas para trabalhar e para viver. E o modelo de propriedade privada faz com que poucas pessoas possuam essas ferramentas como sua propriedade, deixando as outras sem alternativa para conseguir trabalho e moradia, a não ser fazer uso da propriedade alheia. E essa pessoa que possui a propriedade cobra pelo uso. Esse modelo de cobrança por uso da propriedade é chamado pelos mutualistas de usura. A usura não é possível no mutualismo, porque a propriedade é definida pelo usufruto contínuo. Já no mutualismo, através da socialização da moeda e do crédito, as ferramentas necessárias para produzir estão ao alcance de todos. Logo, a competição é acessível a todas as pessoas dentro da sociedade mutualista, e ninguém pode aumentar os preços a bel prazer, nem explorar outras pessoas, pois a competição elimina essas pessoas do mercado. Na sociedade capitalista, existem três formas de usura principais: o aluguel, os juros e o lucro. O aluguel é a cobrança pelo uso de um terreno ou de uma casa, os juros são a cobrança pelo uso do dinheiro e o lucro é a cobrança pelo uso das ferramentas do trabalho. E no anarcocapitalismo não é diferente. O modelo de propriedade anarcocapitalista não apenas permite a usura, como os anarcocapitalistas veem essa relação de forma positiva e acreditam que a usura é justa e benéfica para a sociedade como um todo, já que ela permite com que tais recursos escassos sejam menos utilizados e sejam gastos em menor quantidade e com menor frequência e sejam alocados para aqueles que precisam deles mais urgentemente. Já os mutualistas acreditam que a usura é maléfica para a sociedade como um todo e procuram acabar com a sua existência o quanto antes possível. Para os mutualistas, os meios de produção são menos escassos do que o que aparentam,
eles apenas estão concentrados nas mãos de poucos proprietários, e a distribuição dos meios de produção permite com que todos tenham acesso aos meios para trabalhar por conta própria e não necessitem mais de entregar os frutos do seu trabalho para um proprietário como forma de usura. Para os mutualistas, a usura é maléfica, pois permite com que os proprietários possam obter uma renda sem custo, ou seja, não há limites para eles acumularem propriedades e, desse modo, todos os meios de produção ficam cada vez mais concentrados nas mãos de poucos proprietários, o que faz com que o resto da sociedade fique sem acesso aos meios para produzir e trabalhar e não possuam liberdade de trabalhar por conta própria, nem poder de decisão sobre o seu trabalho e sobre os frutos do seu trabalho, e nem possam sair da pobreza, pois há um proprietário obtendo renda às suas custas. Portanto, em uma sociedade mutualista, todo o valor de uma troca se converte inteiramente na recompensa do trabalho que foi feito para produzir o bem que está sendo trocado. Então, por exemplo, o sapateiro iria produzir um par de sapatos e vendê-lo por um preço, digamos que R$ 200, por exemplo, onde são necessários R$ 100 para pagar os insumos, mais o capital adquirido necessário para a produção de sapatos. Portanto, R$ 100 do preço do par de sapatos vai como recompensa pelo trabalho realizado e os outros 100 são destinados a outros trabalhadores que fornecem os insumos necessários para produzir o sapato. Nem um centavo vai para o proprietário que não contribuiu para a produção do par de sapatos. Todo o dinheiro obtido nas trocas, no final se transforma em recompensa pelo trabalho. Isso faz com que todo o valor das trocas de mercado equivalham aos custos de produzir os produtos, ou seja, o pagamento pelo trabalho realizado para gerar e levar a mercadoria até o consumidor. Portanto, no mutualismo, os preços dos produtos sempre equivalem ao custo de produção, que é reduzido drasticamente por não haver mais a necessidade de incluir os lucros dos patrões, os juros dos banqueiros e os aluguéis dos proprietários de terra e imóveis. Já no anarcocapitalismo, assim como em toda a sociedade capitalista, estão inclusos nos preços das mercadorias os lucros dos patrões, os juros dos capitalistas e aluguéis dos latifundiários e imobiliários. Portanto, o nível de consumo no anarcocapitalismo é baixo, porque o preço das coisas são maiores. Devido a isso, apenas os mais ricos nessa sociedade vão conseguir ter acesso à maior parte das mercadorias e terão direito a uma boa qualidade de vida, enquanto que no mutualismo o acesso às mercadorias e a uma alta qualidade de vida estão disponíveis para todos, já que o limite do preço das mercadorias é o custo. Terceira diferença entre mutualismo e anarcocapitalismo: hierarquia patrão-empregado versus igualdade no local de trabalho. Como vimos, no anarcocapitalismo existem pessoas que podem receber uma renda sem realizar qualquer contribuição material para a produção, a não ser fornecer os meios de produção que são sua propriedade. Portanto, podemos ver que o próprio sistema de propriedade no capitalismo produz essa necessidade dos trabalhadores de entregar os frutos do trabalho para o proprietário, pois, se a propriedade dos meios de produção fosse socializada, os trabalhadores poderiam adquirir os meios necessários para trabalhar sem precisar entregar seus produtos para um patrão. Mas, como os meios necessários para trabalhar estão concentrados nas mãos de poucas pessoas, ao invés de estarem acessíveis e dispersos nas mãos dos trabalhadores, os proprietários têm um poder de autoridade enorme sobre os trabalhadores. E em uma sociedade de trocas, o trabalho é o único método para a maior parte da população sobreviver e obter um meio de vida, pois é o único meio com o qual a maior parte das pessoas adquire dinheiro para obter as mercadorias produzidas pela sociedade. Se, para trabalhar, também é necessário o emprego de certos meios e ferramentas de trabalho, e esses recursos estão nas mãos de uma parte da população, essa parte da população possui poder de vida e morte sobre cada trabalhador, pois ao negar o seu acesso aos meios necessários para trabalhar, eles podem levar o trabalhador à morte ou condená-lo à miséria por não conseguir obter as mercadorias produzidas pela sociedade. Sendo assim, se o trabalhador não agradar aos patrões, ele corre o risco de ser atirado à miséria. A concorrência entre os patrões pode amenizar isso, mas, por si só, o nível de concorrência entre patrões necessário para acabar com o tamanho poder econômico é impossível em uma economia com propriedade privada dos meios de produção, pois a própria concorrência
faz com que os meios de produção se concentrem nas mãos dos poucos proprietários que derrubam os outros através da própria competição. A situação confortável dos patrões, somada com a falta de escolha dos trabalhadores, faz com que os patrões possam controlar o trabalho dos outros como bem entenderem. E dessa maneira, se faz uma distinção de poder entre os donos de negócio e os trabalhadores. Essa hierarquia é uma das características mais marcantes do capitalismo, e o argumento dos mutualistas é que essas hierarquias não surgem livre e espontaneamente na sociedade, e é necessário forçar a propriedade privada para que os trabalhadores não tenham alternativa se não trabalhar obedecendo a um chefe. Para os ANCAPs, essa relação hierárquica não é um problema por si só, pois o proprietário é dono legítimo de sua propriedade privada. Para eles, essa hierarquia é natural, pois existem pessoas que são naturalmente inferiores e pessoas que são naturalmente superiores, e que umas servem para trabalhar para outras e outras para conduzir negócios e mandar nos trabalhadores. Vou deixar aqui um trecho do Rothbard que deixa explícito isso. O link para as fontes dos trechos estarão na descrição do vídeo. Abre aspas. Na raiz de todas as formas de comunismo, compulsório ou voluntário, está um profundo ódio à excelência individual, uma negação da superioridade natural ou intelectual de alguns homens sobre outros e um desejo de rebaixar cada indivíduo ao nível de um amontoado de formiga comunal. Fecha aspas. Os ANCAPs costumam argumentar também que essa diferença se dá por conta da diferença entre as preferências temporais entre as pessoas, onde algumas vão ter maiores preferências temporais e vão consumir ao invés de poupar seu salário e investir para adquirir mais riquezas, e outras vão poupar seu dinheiro e investir em capital para serem ricos ao invés de gastar toda a sua renda. Já para os mutualistas, o trabalhador apenas é submetido a essa relação de insubordinação porque não há qualquer meio minimamente realista dentro da sociedade capitalista para que ele alcance sua autonomia e liberdade do trabalho. Para os mutualistas modernos, como Kevin Carson, por exemplo, a hierarquização do local de trabalho é um grande problema, pois o chefe da empresa que detém o poder de decisão está distante e desconectado do local de trabalho. Portanto, a informação e as estruturas de feedback chegam nele de maneira distorcida e distante pela cadeia de hierarquias corporativas. Para estes, a descentralização da estrutura de produção não apenas iria levar liberdade para os trabalhadores e iria acabar com a exploração, como também iria colocar o poder de decisão para aqueles que estão em contato direto com o local de trabalho, com os produtos e com os consumidores, o que melhora tanto as estruturas de feedback pelo contato direto, como também melhora os incentivos para produzir melhores produtos de maneira mais eficiente, pois o trabalho realizado na produção e a quantia recebida através da venda dos produtos estão em relação diretamente proporcional. Portanto, quanto maior for o trabalho para produzir os bens, maior o tamanho da recompensa pelo trabalho embutida no preço dos produtos. No mutualismo, o modelo de produção corporativo seria substituído por cooperativas e pela produção individual e autônoma. As cooperativas atualmente empregam cerca de 280 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 9,5% de todas as pessoas empregadas no mundo estão em cooperativas. A fonte desses dados também vai estar na descrição. O objetivo dos mutualistas é dar acesso aos meios de produção para os trabalhadores, para que eles não precisem se submeter às hierarquias corporativas e possam obter os meios necessários para se unirem em cooperativas ou trabalhar de maneira individual, assim aumentando o poder de escolha do trabalhador e libertando ele da necessidade de entregar o produto do seu trabalho para um proprietário. Porém, os mutualistas não acreditam na necessidade de acabar com 100% do trabalho por relação de empregador-empregado, mas é fundamental que haja uma transformação radical neste modelo de trabalho, pois hoje o empregador não necessariamente é um trabalhador e detém nas suas mãos toda a propriedade dos meios de produção e concentra todo o poder de decisão. Pelo baixo poder de barganha que o empregado tem em relação ao seu empregador, o empregador pode ficar com todo o produto do trabalho do empregado e se apropriar de parte do valor do produto vendido no mercado. Para os mutualistas, o empregador não pode receber dinheiro apenas por ser proprietário das ferramentas do trabalho, e essa forma de exploração acaba quando o trabalhador possui outras formas de trabalho como alternativas disponíveis.
Dessa maneira, o empregador e o empregado seriam ambos trabalhadores, onde um contrata o outro com o intuito de que ambos compartilhem os meios de produção, produzam em conjunto e possam receber o equivalente ao trabalho realizado por cada um, decidindo sobre o próprio trabalho e podendo sair do trabalho a qualquer momento sem preocupação de ficar desempregado e cair na miséria. Quarta diferença entre o mutualismo e o anarcocapitalismo: moeda escassa versus moeda socializada. Os mutualistas querem acabar com a necessidade do trabalhador de se submeter a um patrão para conseguir emprego e transformar todos os trabalhadores em autoempregados, dando maior poder de barganha através do livre acesso aos meios de produção. Portanto, no mutualismo, há a necessidade de tornar os meios de produção acessíveis para todas as pessoas que compõem a sociedade. Já os anarcocapitalistas não se importam muito com tornar os meios de produção acessíveis para todos, mas sim em retirar todos os empecilhos que impedem os atuais donos de contratar mais pessoas, ou seja, em sua maior parte, os impostos e as leis trabalhistas. Segundo eles, retirar esses empecilhos aumentaria a capacidade dos empregadores de empregar mais pessoas e de pagar mais pelo trabalho destes, além de aumentar a capacidade produtiva da sociedade no geral. Isso fica bem claro no seguinte trecho do Manifesto Libertário de Rothbard. Abre aspas. Na realidade, cobrar demais dos ricos traria efeitos desastrosos, não só para os ricos, mas para as próprias classes baixa e média, pois são os ricos que fornecem uma quantidade proporcionalmente maior de poupança, capital de investimento, espírito empreendedorista e financiam as inovações tecnológicas que levaram os Estados Unidos a ter, de longe, o mais alto padrão de vida para a maior parte das pessoas de qualquer país na história. Fecha aspas. Juntamente com o seguinte trecho do mesmo livro. O que, então, o governo pode fazer para ajudar os pobres? A única resposta correta é também a resposta libertária: sair do caminho. Deixem o governo sair do caminho das energias produtivas de todos os grupos da população, sejam eles ricos, da classe média ou pobres, e o resultado será um aumento enorme no bem-estar social e no padrão de vida de todos, e mais especificamente dos pobres, que são aqueles que supostamente são ajudados pelo que é descrito de maneira incorreta de estado de bem-estar social. Fecha aspas. Portanto, ao contrário dos mutualistas, os anarcocapitalistas não possuem qualquer plano para a erradicação da pobreza na sociedade e nem para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Eles pensam que apenas retirando o Estado do caminho dos empregadores, naturalmente, eles irão fazer com que a sociedade progrida e criarão mais empregos para todos. Porém, ambos concordam que o governo também taxa e regula diretamente os trabalhos realizados por pessoas pobres e que, ao retirar essas intervenções estatais, a condição dos pobres estaria muito melhor. Porém, os mutualistas acreditam que isso não é o suficiente para garantir o fim da pobreza, e é necessária uma mudança radical na maneira em que a sociedade funciona para dar trabalho e acesso às mercadorias produzidas na sociedade. Então, qual seria o plano de eliminação da pobreza e de socialização dos meios de produção que os mutualistas defendem? O plano dos mutualistas é a mudança da moeda e do funcionamento do sistema financeiro e bancário como um todo, que é o coração do sistema capitalista. O que faz com que as pessoas não tenham acesso aos meios de produção e às mercadorias produzidas em qualquer economia de mercado é a falta de dinheiro. Se uma pessoa não tem dinheiro, ela também não tem posses e é incapaz de enriquecer porque não consegue ter acesso aos meios para isso. Então, no capitalismo, há um ciclo infinito de pobreza. O pobre não consegue ter acesso aos meios para conseguir mais dinheiro, porque não consegue o dinheiro necessário para adquiri-los, e não consegue esse dinheiro porque não tem acesso aos meios necessários para conseguir dinheiro. Os ANCAPs geralmente gostam de dizer que se consegue dinheiro poupando e depois investindo. Porém, com esse modelo de aquisição de riquezas, além de extremamente lento, é incerto. Todo investimento vem com riscos e o mercado é incerto e oscilante. Muitos que fazem isso acabam perdendo todo o seu dinheiro poupado, deixando apenas aqueles que realizaram investimentos bem-sucedidos com o dinheiro necessário para adquirir mais dinheiro. Dessa maneira, continuamos com uma sociedade de maioria de pessoas pobres e uma minoria de pessoas com capacidade aquisitiva. Sem contar que existem milhões de pessoas que não conseguem sequer algum trabalho
e milhões que estão em condição de extrema pobreza, que não podem esperar anos e anos até juntarem o dinheiro necessário. Sua situação deve ser resolvida no curto prazo. Para resolver a situação dessas pessoas, devemos quebrar esse ciclo de pobreza, de alguma maneira, e a forma encontrada pelos mutualistas foi a de entregar um dinheiro acessível e com baixo custo para os trabalhadores, para que estes possam conseguir os meios de produção necessários para trabalhar de maneira livre e serem inseridos nas trocas de mercado. O plano é acabar com a estagnação do mercado causada pela escassez de moeda geral existente na sociedade. Para isso, devemos criar um banco que possa fornecer crédito barato e acessível para todas as pessoas. Um banco que servirá ao propósito não de acumular dinheiro, mas de criar uma nova sociedade onde todos possamos ter acesso ao trabalho e a toda a riqueza produzida pelos outros trabalhadores. Esse banco iria fornecer uma outra moeda alternativa à moeda controlada pelo Estado, que seria criada e destruída pelo banco na medida que as pessoas fossem tomando crédito e devolvendo a quantia tomada para o banco. O banco também tem de reduzir a taxa de juros até o nível necessário apenas para pagar os custos da geração da moeda e a administração do banco. Essa taxa tem de ser paga apenas uma vez, de maneira integral ou parcelada. Então, por exemplo, se um tomador de empréstimo pedir ao banco uma quantia de R$ 100.000 para poder adquirir os meios necessários para a sua produção, caso a taxa necessária para cobrir os custos de geração da moeda e de administração dos bancos seja de 1%, o valor a ser retornado para o banco deve ser equivalente a R$ 101.000. O valor pode ser pago pelo trabalhador integralmente em uma data combinada ou pode ser dividido em, digamos, 100 parcelas de R$ 1.010, por exemplo, com a data limite para o pagamento. Os R$ 100.000 emprestados, ao retornarem ao banco, serão destruídos. E como esses R$ 100.000 vão retornar ao banco? Através das notas de trabalho. Quando o produtor pedir os R$ 100.000 emprestado, serão geradas notas promissórias que determinam que o produtor se compromete a pagar os 101.000 de retorno ao banco até uma certa data determinada. Na verdade, o produtor não irá pagar diretamente os 101.000 ao banco, mas sim irá fornecer uma quantia de produtos equivalente ao valor de R$ 101.000. Então, as notas irão representar produtos e não quantias de dinheiro. Por exemplo, digamos que o produtor seja um produtor de laranjas, sendo que cada laranja vale R$ 10 no mercado. Ele irá entregar para o dono das notas, que no momento atual é o banco, uma quantidade de 10.100 laranjas. Ou seja, 10.100 é igual a 101.000 dividido por 10. Como esses produtos não possuem um valor para o banco pode vender as notas de trabalho e tornar outra pessoa a recebedora dos produtos que o tomador do crédito produzir. Então, cada nota que promete ao dono uma laranja em uma certa data vale o preço do produto que ela representa. Nesse caso, cada nota vale R$ 10. Assim, toda vez que o banco vender uma nota de trabalho, ele vai destruir o dinheiro recebido até que todas as notas sejam compradas e todo o dinheiro seja destruído. Desse modo, o banco tem de realizar 3 tarefas: entregar o crédito para a população de maneira barata e acessível, sem cobrança de juros, permitindo com que todos possam obter os meios necessários para produzir e possam assim se unir em cooperativas de trabalhadores ou trabalhar individualmente. Segundo, conectar os ofertantes com os demandantes através das notas de trabalho. Terceiro, destruir a moeda após o fim do ciclo de circulação, evitando a inflação. A moeda emitida pelo Banco Mutualista seria totalmente diferente da moeda estatal atual, pois sua escassez é controlada pelos governos e o seu controle fica nas mãos dos bancos, que apenas fornecem crédito em troca de altos juros, tornando a moeda pouco acessível para os mais pobres. A moeda do Banco Mutualista seria controlada pela sociedade em que o banco está inserido, pois todos os que se cadastrarem como usuários do Banco Mutualista têm direito de participação nas decisões administrativas. Portanto, a sua escassez é comandada pela necessidade de moeda e da realização de trocas existentes na sociedade. Sendo assim, a moeda possui flexibilidade de escassez. Essa característica também torna a moeda mutualista impossível de ser acumulada e apropriada por poucas pessoas, pois as pessoas só recebem a moeda através do crédito
que necessariamente deve retornar ao banco e ser eliminado. O processo de acumular primeiro para depois consumir é revertido, onde a pessoa primeiro consome os produtos e o capital necessário para produzir e produz algo em troca para a sociedade logo em seguida. Em contrapartida, os ANCAPs pregam a adoção de uma moeda rígida na sociedade, como ouro, prata, metais preciosos em geral, ou mais recentemente o Bitcoin, que tem se tornado bastante popular no meio ANCAP. Para eles, a geração e manipulação de moeda através do crédito, em geral, é prejudicial, pois faz com que as pessoas passem a poupar menos e consumirem mais e aumenta os riscos de guardar dinheiro. Para eles, uma boa moeda deve ser naturalmente escassa, para que jamais possa ser manipulada. Já os mutualistas veem a escassez de uma moeda como um problema, pois isso permite que ela seja acumulada e concentrada nas mãos daqueles que forem mais bem-sucedidos em suas operações no mercado, o que faz com que todas as outras pessoas fiquem sem acesso à moeda, pois esta está em sua maior parte sob controle dos mais ricos. Quando a moeda nas mãos de uns aumenta, a capacidade dos outros de adquiri-la se reduz, pois ela tem um número fixo e limitado. Sendo assim, uma quantia nas mãos de um não pode mais estar nas mãos dos outros, a menos que ele resolva entregar por conta própria. A moeda mutualista não tem esse problema, porque a sua quantidade pode aumentar ou diminuir na medida da necessidade das pessoas de utilizá-la. A moeda nas mãos de uns não mais impede os outros de adquiri-la também. Portanto, a moeda no mutualismo, diferente do anarcocapitalismo, é distribuída e controlada por todos os participantes da sociedade e não é rigidamente escassa, e assim não pode ser concentrada na mão de poucas pessoas. Quinta diferença entre mutualismo e anarcocapitalismo: a competição antagonística versus competição cooperativa. Como vimos, no sistema anarcocapitalista, a moeda é rigidamente escassa e pode ser acumulada e concentrada nas mãos de poucas pessoas, privando todo o resto de seu acesso. O anarcocapitalismo não possui qualquer plano maior de desempobrecimento da sociedade, a não ser retirar o Estado das relações de empregador e empregado. Enquanto isso, o mutualismo possui um plano de eliminação da pobreza e do poder econômico dos empregadores sobre os empregados, que promove a flexibilização da moeda, com o intuito de distribuí-la através do crédito para os trabalhadores e, em troca, exigir a entrega de produtos do trabalho do tomador de crédito. A escassez de moeda faz com que a aquisição dos meios de produção seja mais difícil para a maior parte das pessoas, que não têm acesso ao dinheiro necessário para comprar as ferramentas necessárias para trabalhar. Portanto, no sistema anarcocapitalista, a capacidade competitiva fica restrita àqueles que já têm os recursos necessários para tal, o que faz com que os que não têm recursos fiquem fora da competição de setores e aqueles que têm recursos não precisem se preocupar com concorrentes, o que permite com que eles possam explorar os trabalhadores e praticar preços abusivos sem haver nenhuma contestação. Já no mutualismo, através da socialização da moeda e do crédito, as ferramentas necessárias para produzir estão ao alcance de todos. Logo, a competição é acessível a todas as pessoas dentro da sociedade mutualista, e ninguém pode aumentar os preços a bel prazer, nem explorar outras pessoas, pois a competição elimina essas pessoas do mercado. Essa diferença muda toda a natureza da competição que existe em um sistema e no outro. No sistema capitalista, a competição é antagonística, pois nele os trabalhadores competem com os outros trabalhadores por condições mínimas de vida, enquanto que a quantidade de empregos é limitada pela capacidade que os patrões têm de manter suas taxas de lucro. Se o patrão prevê uma queda nos lucros, há uma ameaça de demitir pessoas contratadas. Então, os trabalhadores têm de estar sempre sendo ultraprodutivos e agradando os patrões para não estarem entre os menos empregáveis e não serem retirados do mercado de trabalho, enfrentando o desemprego. No capitalismo, só há espaço para alguns no mercado de trabalho. Então, para um estar empregado, outros têm de estar sem emprego. Com o dinheiro limitado, a demanda efetiva das pessoas também é restrita, pois nem todo mundo tem dinheiro para comprar tudo. Então, o consumo das pessoas é limitado e logo a produção também tem de ser. Dessa forma, só há espaço para poucos produtores no mercado capitalista.
Dessa maneira, as empresas também têm de estar destruindo umas às outras, para que não corram o risco de perder sua fatia de mercado e caiam na falência. Isso faz com que os trabalhadores de todas as empresas estejam em risco de perderem seus empregos e tenham de competir com os trabalhadores das outras empresas também. Com a competição antagonística, o preço de todas as coisas tende a subir, pois a taxa de usura tem sempre de aumentar cada vez mais para que as empresas consigam adquirir cada vez mais capital para se manter no mercado, enquanto que os salários tendem à queda, pois a competição por trabalho faz com que os trabalhadores tenham de produzir cada vez mais por menores quantias de salário. No mutualismo, a competição se torna cooperativa, pois com a socialização do crédito, os trabalhadores podem ser realocados para outros trabalhos, caso percam na competição para outros. As demandas são infinitas, pois agora todos têm acesso ao dinheiro necessário para satisfazer suas demandas, o que faz com que todos tenham algo com que trabalhar. Ao mesmo tempo, os salários tendem a aumentar, mesmo com os preços diminuindo, pois agora todo o valor da venda do produto vira recompensa pelo trabalho realizado, e o aumento da capacidade produtiva, com a facilidade de adquirir capital, faz com que a produtividade aumente sem que seja necessário aumentar a quantidade de horas trabalhadas. No sistema mutualista, os produtores precisam de ter concorrentes, pois estes dividem a demanda e fazem com que a necessidade de trabalhar mais para atender a uma quantidade maior de clientes se reduza, assim reduzindo a quantidade de horas trabalhadas. Um produtor necessita da existência de outros no seu setor, o que faz com que aumente a solidariedade e a união entre produtores. E também a competição não precisa ser constante e eterna, ela só precisa se fazer presente quando o produtor pratica preços abusivos, acima do preço de custo, ou quando há um competidor ineficiente que acaba produzindo menos de um produto X por hora, sendo que há outros competidores que produzem uma quantidade maior do mesmo produto X por hora. Nesse caso, os competidores que venderem por um preço justo e tiverem maior capacidade de realizar tal trabalho irão se estabelecer, retirando os outros competidores menos eficientes do mercado. Mas isso não significa que os concorrentes removidos serão atirados à miséria e ao desemprego. Eles apenas serão alocados em mercados nos quais são mais eficientes e obtêm maior produtividade, podendo servir melhor à sociedade. Portanto, a competição no mercado mutualista tem como objetivo reduzir os preços das mercadorias até o preço de custo, alocar os trabalhadores para os trabalhos onde eles são mais requisitados e aliviar a carga de trabalho entre pessoas do mesmo setor. Nesse sentido, todos os competidores também estão constantemente cooperando uns com os outros, e com a socialização do crédito, os trabalhadores deixam de ser ameaça uns para os outros. Conclusão. Podemos concluir então que o mutualismo e o anarcocapitalismo, apesar de possuírem alguns discursos parecidos, são ideias radicalmente opostas. Enquanto o anarcocapitalismo é uma forma de liberalismo extremo, onde o respeito à propriedade privada é a lei absoluta, a desigualdade e a exploração do trabalhador pelos capitalistas são permitidas e, de certa maneira, até mesmo incentivadas, e onde todos são considerados adversários no mercado, o mutualismo é um tipo de socialismo libertário, onde não há exploração nem desigualdade de oportunidades, não há propriedade privada, apenas posse por uso e ocupação, e onde todos são produtores em cooperação uns com os outros, ao invés de serem inimigos lutando uns contra os outros por sobrevivência e por mínimas condições de vida. Por isso, eu concluo e afirmo aqui que o mutualismo não é apenas um sistema radicalmente diferente do anarcocapitalismo, como é infinitamente superior para aqueles que buscam maior liberdade, segurança, justiça, bem-estar, qualidade de vida e autonomia através de um sistema de livre mercado onde não há Estado. Obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei no vídeo. Se quiser comentar, comente embaixo. E nos vemos na próxima. Valeu!